E estamos começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. E hoje também tem uma atração especial que vocês vão amar, porque nós estamos ficando craque nisso aí, né, Fabrício? A gente quer se diferenciar aí no mercado, então cada episódio tem uma novidade, coisa que não é comum você ver por aí. E hoje, as minhas convidadas, tem uma convidada principal, mas tem a sócia dela que está aqui junto, que é assistente nas artes que ela faz. Até vou mostrar um pouquinho para vocês. É a Noelle Porto, olhem isso aqui, gente, tá vendo essa arte? Para quem seguia ou conhece o Instagram da Gina Indelicada, por muitos anos ela usou esse desenho aqui, que eu lembro muito bem, né, também que eu seguia, que é o desenho que a Noelle fez. Acredito que vocês conhecem esse rapaz que tá aqui junto também, mas eu quero apresentar porque hoje, para quem ficar até o final do episódio, vai acompanhar a Noelle fazer uma caricatura de mim mesma aqui ao vivo. Então, deixa eu apresentar de uma vez, né, aqui minha convidada de hoje. Então, Noelle Porto, seja muito bem-vinda Muito aqui com obrigada, a Cláudia, pelo gente. carinho. E a Meg, que é assistente também e sócia num outro negócio com a Noelle, que a gente vai falar durante o podcast aqui. Então, sejam muito bem-vindas ao podcast de Obrigada, Muito hoje. obrigada. muito obrigada, prazer. Prazer Prazer estar é com vocês. nosso. E, bom, vou começar falando dessa caricatura Vamos lá. que eu apresentei aqui para o pessoal, né? E queria que você contasse um pouquinho dessa história que eu choquei a hora que eu fiquei sabendo, né? Porque eu me lembro desse desenho, eu achava ele muito, muito fofinho, muito bonito. Porque assim, Aham. ele é é que a Gina, ela tem uma característica também engraçada, né? Ela tem uma característica meio que Tem. masculina Aham. e daí fofinha, né? Com aquele cabelo. Aham, justamente. E tanto é que agora o perfil dele, eu até nem vou lembrar o nome dele mesmo aqui, porque é tanto Gina Indelicada, ele usa a foto dele com o cabelo da Gina, né, uma Sim, sim, montagem. ela atualizou E agora, super né? combinou, né? Exato. É. Como é que Super foi legal. esse desenho? Ah, já chutei alguém aqui embaixo. Olha, esse desenho, assim, foi uma criação bem maluca, né, que a gente fez. Colocar Foi aqui bem para na o pessoal ver. época que o Caio Castro, né, estava fazendo uma novela bem, né, e ele parecia muito, assim, galanteador na novela e tudo mais, e eu lembro que na época, né, da Gina, que já tinha a página da Gina, volta e meia eles soltavam Alguma coisa alguns do posts lá a respeito do Caio, né. Aí eu ah, pensei: "Vou criar uma arte, né, da Gina ali abraçando o Caio e o Caio pelado", né, só com o é buquê porque que ela teve. postava muito, né. Isso, teve um episódio da novela que o Caio ele ficou assim, né, nu e colocou um buquê de flor ali, né, tapando tudo. Hum. Então eu peguei essa cena, né, e coloquei junto com a Gina e mandei para ela, mandei, né, para ele na época lá, e ele gostou bastante, e daí começou a usar na página, né, as palitas também, né, que seguiam ele começaram, Sim, né, e tem grupo vieram. no Facebook também, né. Tem, É, eu lembro, eu tem. participava também. Chegou uma hora Tem. que ficou tanta informação pra mim que eu não consegui mais acompanhar, mas Aham. eu acompanhei um tempo. Sim, ele cresceu, assim, num nível excepcional, assim, foi muito rápido o É, tem crescimento. milhões, né, de seguidores. Né, aham, e É porque é daí entretenimento, né, fofoca, notícia de famosos, sim, sim, celebridades, aí fica todo mundo soltando gosta. os Tudo que a posts mulherada ali. adora, né? É, fica lá vendo. Não, e Fica eu falo que é muito engraçado, às vezes eu tô, né, durante o dia na correria, a gente não consegue, não quer dizer que não goste, mas você tem que acabar priorizando Sim, as suas sim. informações. Esses dias eu fiquei sim. sozinha, né, à tarde, foi no feriado, eu acho, meus filhos estavam com o pai. E aí, sabe quando você não quer fazer nada? Assim, eu tenho que cuidar, porque senão eu vou trabalhar, vou adiantar alguma coisa. Agora, não sei o Aham. que, eu decidi não fazer nada. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou ver meme. Aí comecei a entrar em todos os perfis de meme, de fofoca, e fiquei um tempão E lá. aí vai, Mas é né. uma delícia, né? Você Tem vai hora pra entrando, tudo vai e, tipo, viajando. eu acho Sim, tem isso. que dar aquela Sim. espairecida É que você também, quer ver né. nada, você quer dar risada mesmo, você quer ver vida de famoso, você quer. Não Sim. quer aprender nada naquele momento, Aham. sabe? Você quer entrar na Isso. caixinha do nada e rir das coisas, enfim. Mas olha, Justamente. uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, olhando na imagem, dá pra ver muita perfeição que é o Caio Castro. Acho que quem olhou aqui já deve ter imaginado. E uma Sim. curiosidade minha, quando eu via, sempre via, passava na TV, o pessoal que fazia Uhum. caricatura e tal. Aham. Quais são as características principais que vocês têm que analisar para sair? Porque por mais que você faça um desenho todo diferente ou que sejam os traços, por exemplo, esse aqui, ó. No fundo, você olha no olhinho e você enxerga a pessoa. Sou assim. Você olha na cara e fala, é a pessoa, não tem como não Sim, ser. sim. É, o olho ele, né, o olhar ele geralmente passa toda a expressão, né. Eu costumo dizer que, digamos, num desenho, enquanto você está elaborando, se você não deixar o olhar, ele o mais parecido possível, não é a pessoa. Você pode acertar o nariz, você pode acertar a boca, você pode acertar a sobrancelha, bochecha, orelha, tudo, mas se o olhar não for o mesmo, não é a pessoa.
Então, o olhar é o que expressa, é o que cativa, é o que Sim. mostra, é o que demonstra a felicidade da pessoa, né? Então, tem artes assim que elas falam por si só pelo olhar, sabe? Sim. Tem muitos quadros, né, que a gente faz que nem para aniversário de casamento, né? Às vezes bodas, e o pessoal chega, tem uma foto antiga assim do casal, mas aqui não tá muito legal, não tá muito nítido. Eu queria passar o amor desse casal por meio de uma arte. E a gente vai lá, né, e Melhora a faz foto, né? detalhado, Entendi. né? Que às vezes a foto tá numa resolução muito ruim, que não Sim, dá como é para que você, pra você né, tirar, para é você diferente de enxergar. também estar ao vivo ou pegar uma foto que tá aparecendo bem. Sim, Sim, sim. Então o justamente. olhar, né, o É o olhar eu acho olhar, que é tudo. Você pode né? fazer todas as outras, Exatamente. características e não lembrar. Aham. E como é que foi como que você começou porque assim, você começa fazendo desenho, você já vai pra caricatura. Eu tava falando aqui, né, nos bastidores, pra quem tá nos assistindo, que eu e minha irmã, a gente fez o curso de Uhum. desenho. Aham. Só que a gente fez o mesmo curso, mas ela já tinha o talento. Então, os desenhos dela hoje, se você vê assim, o sombra, ela acho que não desenha mais. Às vezes, por hobby lá, é por conta da correria, não é a profissão principal, então acaba não seguindo. Aham. Era lindo. E eu fiz os mesmos cursos. Gente, pelo amor de Deus. E eu falo que o meu filho me puxou, porque, meu Deus, como desenha mal. A minha filha é uma artista, tanto que a gente É. conversa Sério, muito que sobre. legal. Talvez Olha ela que fazer show. alguma faculdade nessa área e tal. Ela Uhum. ela tem muita habilidade para fazer material tipo artesanato, Ai, assim, que show. caixinhas, Tem dobraduras, essas destreza coisas. ali para Tem muita mexer. destreza. Ela faz umas coisas, às vezes é aniversário de algum amigo da escola na semana, de alguém assim, que não é uma festa, ela não vai comprar um presente, mas ela já Aham. vai pensando o que que ela vai Fazer. produzir Que pro bacana. namoradinho dela. Ela faz lá, Ah, esses dias que ela fez bom. uns mini envelopes dele, abria que assim, com aquele mini envelope tinha um negocinho dentro, Oh. uma florzinha aqui. Uma coisa louca, assim. Uma E uma artista, artista, com certeza. né? Tanto que quando tem maquete do meu filho, eu falo, pelo amor de Deus, ajude, porque ele desenha muito mal. Mal ele consegue fazer um palito lá e a cabecinha, enfim. Aham. Mas isso é um talento, não adianta, né? Como é que você começou a perceber que você tinha esse talento? Então, eu vou te contar. A minha história é meio que o contrário da tua. Eu também comecei num curso com o meu irmão. Só que, nós dois, filhos de caminhoneiro, ele gostava, ele 2 anos mais velho do que eu. Ele lá com os seus 10 anos, eu com os 8. E ele já desenhava, ele pegava assim, olhava a foto do caminhão que meu pai tinha e no papel e Fazia. fazia. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como é que faz isso? E eu ia lá, e nada, mas não saía nada. Não, você que é artista hoje, que era ruim Ficava lá atrás. frustrada, Aham, né? por isso que eu falo pra você, tem muita gente que bate na tecla do talento, mas eu acho assim, claro, tem muitas pessoas que têm a facilidade, Aí você né? tem o talento, você vai ter mais fácil do que quem não tem, Exatamente, né? mas eu acredito fielmente que quem não tem se desenvolve, Sim. entendeu? Porque aconteceu isso comigo. Ele Sim. desenhava maravilhosamente bem, sabe? Só que ele ficou 3 meses no curso e desistiu, falou, não quero fazer mais não, e largou a mão. E eu fui, e Você fiquei, foi e persistente. Eu até ia continuei. perguntar se ele tinha esse talento até hoje, Né, nunca daí mais seguiu. ele parou, assim, não, né, nunca mais Não mexeu continuou. com desenho. Hoje em dia ele me pergunta, por que eu parei? Devia ter feito. Como que consegue viver de Sim. desenho? Como consegue? Sim, Aham. mas é isso que a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Quando que assim, até hoje hoje eu entendo como que é o mercado. A gente vê pessoas que falam assim, a pessoa faz, sei lá, vídeo no TikTok e ganha muito melhor que qualquer outra pessoa aí, CEO isso já é comprovado, tem Sim. TikTokers, né, Sim. que ganham mais do que CEOs de grandes organizações. Então, hoje eu entendo, mas assim, falando de mim, da minha família, da minha época, quando que você diria pra sua família que você ia viver de desenho, e a pessoa ia falar, tá bom, vamos apoiar. Não Pois é. acontece. Porque não por mal, mas eu penso assim, tenho que apoiar Sim. ela numa coisa que na cabeça deles tenha capacidade financeira, né? Justamente. Sim, E a gente sempre, hoje em dia, né, com a internet, isso já mudou bastante. Mas se você fosse perguntar uns 10 anos atrás, né, que artista que vivia da arte no Brasil, que não fosse, né, os famosos, os atores globais, né? reconhecidos, exatamente, Sim. né, todo mundo ia dizer, a arte não dá dinheiro no Brasil, ninguém vive de arte no Brasil, né? É uma mentira, né? A gente descobre, né, que é uma mentira, mas não tinha esse incentivo, né? Hoje em dia, com a explanação da internet, hoje você abre o Instagram lá, você vai colocar arte lá, você vai ver quantos, Sim. né? Desde novinho até pessoas mais velhas, você vê a quantidade. Mas antigamente não se tinha isso. Então a Sim. gente via artista, né, em galeria,
né? Em museu, Isso, os famosos, exposição, exato, né? em E exposições. E Desse hoje olha- em dia, com a internet, você mora no Brasil, mas você vende para os Estados Unidos, vende Sim, para o mundo, sim, né? justamente. sim, exatamente Então, isso. facilitou muito. No começo foi complicado, né? Porque era só por lista de telefone, né? Porque não tinha Nossa, é internet, verdade. né? Era só a telelista lá para você deixar o teu contato. Não tinha muito como as Então você pessoas já vendia, você já comercializava isso? Você falou que com 11 anos você já vendeu com seu primeiro 11, desenho. aham, com 11 E eu já e como vendi é que foi primeiro. essa venda? Esse foi um desenho bem simplesinho. É um desenho que eu olho assim, meu Deus do céu, como é que alguém comprou? E você não tem Né? essa A você tem foto? a foto? Eu tenho ela guardada, tenho ela Ah, mas é guardada, mas eu bacana, né, depois eu te guardar. mando para Que você dar uma legal, vou olhada. adorar ver, Então que legal. tem assim umas obras, né, que eu fiz antigas, assim, que eu tenho alguns registros. Sim. Eu tenho até inclusive tá no meu Instagram, nos destaques, tá lá a foto minha no curso, eu fazendo um retrato do Júnior, do Sandy Júnior. Na época eu Ai, era que fã deles, sim. então eu só desenhava o Júnior, até minha professora falava: "Por que que você só desenha Você eles?" tá apaixonado por esse Júnior, não é possível, né. Mas é Né. legal isso, a gente Aham. começa a fazer aquilo que gosta, né. Justamente. E daí eu comecei, né, esse curso que eu desenvolvi de primeiro era mais para retrato, Tá. né, mais para você fazer uma arte mais realista, assim, da pessoa, né. E daí depois que eu parei o curso, eu fui desenvolvendo, fui treinando, fui vendo o jeito da caricatura e fui abrindo o leque, vamos dizer assim, né, para Sim. outras opções de arte também. É, isso que eu ia falar, porque daí a caricatura já é um outro é uma ramificação ali Isso. da arte do desenho, vamos dizer. Justamente. Até a pergunta que você fez, né, no início, do o que que a gente escolhia para exagerar num desenho, né, É, isso pra que que Sim. eu acho que eu não soube que me expressar, foi mas era exatamente que isso. foi a pergunta que você fez. A caricatura, né, que tem o realismo é o fiel, né, para ser fiel à imagem. A Sim. caricatura, que é o para ser o Que é exagerado, engraçado, que justamente, né. Hoje em dia, muita gente faz a caricatura mais pendendo para o realismo, porque não tem muita gente que gosta. Vai muito de gosto, sabe, que nem Nesses eventos ao vivo, né, porque ele que vai a gente é, expor, às faz, vezes, alguma coisa, né, que a pessoa não gosta. justamente, tem mulher não gosta. Assim, homem já leva mais na brincadeira, mais sabe? esportiva. Mais na esportiva, mas mulher, quando nós estamos fazendo os eventos assim, É mais nós criteriosa. fazemos os eventos com outros caricaturistas que dão uma exagerada, assim, sabe? Mulher Aí não vocês gosta, veem. não. Eu Então, até vou pegar aqui, enquanto vocês Sim. vão falando, né, isso aqui é a uhum, realista que você falou? Isso é a e essa realista. daí, na verdade, é meio que uma mescla que a gente criou. Tá. Rosto, pode ver, a Sim, que feição do tem um pouco rosto ali, né, só que daí ele tem a cabecinha um pouquinho maior, né, e o sim. corpinho um pouquinho menor, Isso eu vejo também. mas ele é todo realista, desde o corpo até o rosto. Entendi. Foi uma adaptação, né, que a gente começou Sim. a fazer, assim, Esse aqui também é o realista, né? isso, Porque dá muito mais apesar de que também tem os traços de exatamente. caricatura, né? Foi a adaptação que a gente fez, né, pode ver, daí o Sim, rosto é maior, mas o rosto não tem nenhum tipo de exagero. sim. Que é o que fica engraçado. Então deixa eu pegar aqui então. Tá Justamente. É. conseguindo pegar os desenhos aqui, produção? Esse Olha é uma lá. caricatura. Esse já é mais estilo mais caricatura. Tá. Aham. Apesar de estar bem fofinho, assim, né? Não tem esses Não exageros tem muito engraçados, exagero. assim. Que daí eu fui conforme, né, analisando o público, como que o público gostava e tudo mais, daí eu Sim. fui adaptando, deixei de Sim. fazer tão exagerado as artes, Pra né. pessoa ela gostar mais, né, do Exatamente. trabalho. Tem aquele cliente que entra em contato: "Ai, mas eu quero aquela arte, assim, muito exagerada, eu quero bem caricatura mesmo". Aí, Ah, né, tem os que pedem. tem. Aí me livra a mão, né, livra a mão É. ali e vamos embora. Aí Aí vamos eu lá. gosto de E o que fazer você também. gosta mais? Eu gosto dos 2, Dos não 2? tem muito gosto Esse dos aqui 2. é aquele que você meu Opa. Deus, já vou derrubar os negócios aqui, espera aí. Calma aí, vamos lá. Só para o pessoal ver, esse aqui tá dando para ver aí, né. Viu? Esse é aquele mais rápido, mais Isso, express, né. essa caricatura é a caricatura que a gente realiza em evento, Que faz com né. um pouco nossa, mas mesmo assim, meu Isso. Deus, eu demoraria meses para fazer isso aqui. Leva A uns 5, gente 6 minutinhos, mais ou é, menos, essa. a gente Sim, faz elas por encomenda também, mas essas sei. geralmente são mais de evento, né, Sim, porque que nem, por exemplo, a gente pega às vezes evento, né, de 100 pessoas, 50 pessoas, você tem que desenhar grande parte de ou todos os convidados num evento sim. só, então daí não Nossa. tem como você ficar muito tempo em cima de cada uma, né. Nossa, agora você me fez pensar, você nunca teve ler na mão? Ah, Várias. tem um Sim, pouquinho, já tem me que deu túnel do cuidar. carpo nas 2 mãos.
Sim, porque, por né, quando você vai causa em evento, você tem que fazer muito rápido, é muito tempo, sim, cansa a mão, aham. né. E ainda fora, né, o desenhando ali, daí se desenha no estúdio também, computador, É, tem celular, mais outras coisas. É, tem. e tem Daí isso, né. dá uma pegadinha às vezes. Sim, nossa, eu imagino. Mas E, bom, daí quando você e aí o que que te chamou a atenção pra você ir pra caricatura? Você falou: "Ah, eu gosto de fazer isso, acho que eu quero fazer isso". foi quando eu tinha acho que meus 13 para 14, fui para Balneário Camboriú. Cheguei lá em Balneário Camboriú, fui com umas amigas minhas na época da igreja, cheguei lá um artista de rua, tá desenhando, eu olhei e falei: "É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer", e plantei do lado do rapaz, só que daí ele fazia mais estilo mais realista. Daí uma pessoa sentou lá para fazer com ele, e a pessoa ficou 2 horas e meia para fazer o desenho. Nossa. Eu olhei e falei: "É legal pra caramba, mas não sei se assim vai dar", né, porque muito Você já tempo sabe o para que uma que é bacana pessoa você só. trazendo? Você já estava olhando como um negócio, como um modelo Já. de negócio. Pois é. Já Com estava E pensando no 13 cliente. anos, né, Aham. 13, 14 É, anos, exatamente, detalhe. pensando no tempo. Porque igual você falou: pois "Ah, eu é, vou fazer algo exagerado", mas pra quem que eu quero fazer? Ah, se eu quero fazer pra mulheres, ela não vai gostar, então não adianta. Você justamente. foi analisando isso. Fui adaptando, né, até que nem quando eu voltei dessa viagem, daí eu já coloquei na cabeça, falei: "Eu quero fazer e é desenho, agora eu vou adaptar um desenho que seja rápido, que eu consiga fazer mais pessoas e que quem esteja sendo de modelo não precise ficar tanto tempo", Sim, né, porque a minha preocupação era a pessoa, sim, porque eu ali desenhando, eu, né, tô entretida no desenho e a sim, pessoa não. E daí pensa, às vezes a pessoa lá 2 horas sentada, todo mundo vindo olhando a pessoa, vai gerar um certo constrangimento, sim, sim, né. exato, tem isso também. Exatamente. Aí eu comecei daí já tinha na época já tinha o Orkut, comecei a caçar no Orkut outros artistas. Aí conheci o Souza, lá do Rio de Janeiro, pelo Orkut, e comecei a conversar com ele, dele: "Menina, venha pra cá que eu te ajudo, vou te mostrar como é que funciona os eventos, você tem que ter coragem, meter a cara e fazer". Que bacana. Aí eu peguei e falei com a minha mãe, falei: "Mãe, vou para o Rio de Janeiro". Vai Dela fazer o quê? Quantos anos você dela, tinha nessa época? né, 16 quando eu fui. Mas Nossa. uma vez eu fui com 15 para São Paulo e ela não ficou sabendo. Ah, né, porque senão ela não ia deixar, né. Mas foi pra isso? Foi pra Foi para ver? trabalho, foi para trabalho. Caramba, que Foi para bacana. trabalho. Daí quando eu cheguei lá no Rio, ele me explicou, ele falou: "Ó, enquanto você tiver medo, o medo vai te segurar, não vai deixar você fazer. Você vai ter que pegar o primeiro evento, primeira oportunidade que aparecer, mete a cara e vai. E você vai ver que você consegue", né. No primeiro evento fui lá me tremendo tudo, né, eu: "Ai meu Foi. Deus", era um aniversário ainda de 15 anos. Tinha 80 convidados. Pensei: "Meu Esse que Deus". foram 8 horas, né? Não, não, de 8 horas Não, foi outro, logo no começo ela pegou um de 8 horas. de Mas 8 era horas, nossa, mas 8 horas, tinha que ficar 8 horas ali desenhando, 8 desenhando. horas direto. desenhando. Era o quê esse evento? Era um casamento, só que tinha 200 convidados. E todo mundo E aí como é que é? Você fica aí falando bom, não vou cortar aqui o hum, o evento do que você primeiro evento que você foi, que depois eu quero saber como é que é essa organização hoje, como é que ah, administra, porque sim, tem a parte que a Meg tem, a Meg salva que vidas. que só Não, eu falo que ela é todo o coração da ação, sabe, porque o você é o atendimento ali, porque não é só você chegar no evento e você desenhar a pessoa, tem todo o atendimento por detrás, tem a Uhum. pessoa está numa festa, é importante que ela aproveite todos, né, todos os atributos da festa, o cliente está te contratando ali para você fornecer um serviço, mas você não ele não quer que o cliente que o convidado dele fique preso ali com você e não faça Em mais uma nada, fila, né. Sim. Então a né. gente tem todo esse cuidado, né. Hoje em dia, a gente trabalha sempre nos eventos por contrato por hora, né. O cliente ele tem a possibilidade: "Ah, eu quero contratar vocês por 2 horas, quero por 5, 6, 7, 8", né. Então, a gente sempre dá sugestões de acordo com o número de convidados, né. Digamos, se o cliente quer atender todo mundo, a gente geralmente vê se só nós 2 damos conta de atender o evento ou se vai precisar de mais profissionais, né. Mas aí a gente vai até o evento, enquanto eu começo a fazer. Conte você, vai lá. A Meg faz o Então, Já eu distribuo as senhas, geralmente fazemos por senhas, tá. porque aí evita aquela aglomeração. Porque assim, é muito engraçado, quando a gente chega em evento, ai, tem caricatura, o pessoal fica todo assim.
Não Porque acha quero, que é Com não, medo de caricatura. exagero. Não, narizão. Aham. O meu, então, a Aham. boca fica desse tamanho na cara, né? Então, geralmente, eu tenho que ir chamando os clientes, né? Ah, vamos fazer caricatura? Não, muito obrigada, não quero. Até vir o primeiro. Quando sai o primeiro da mesa Aí, com o primeiro desenho, aí, assim, eu me sinto uma formiguinha, assim, sabe? Vem todo mundo, ah, eles vêm, né? eu quero caricatura, como que é? Fila, é senha e tal. Aí, assim, tem evento que tem 150 pessoas e tem evento de 150 pessoas que contratam só a Noelle. Então, pensa, né? Né, Um assim, evento de 150 pessoas para se contratarem a Noelle por 4 horas, que seja, vai atender umas 60 umas 50, pessoas. 60 pessoas, Umas mais ou Não, menos. 60 todo mundo não. pessoas. Muita gente vai sair dali sem. Então pensa Isso. que as outras 60, 70 vão ficar sem a caricatura. Elas ficam bem chateadas. Ficam É. chateadas. Ficam, Fica nossa, quando Caramba. porque quer, fica ali ficam. olhando, vê sair uma, vê sair a outra, pensa: "Ai, não Sim. vejo a hora Assim, da Às minha", vezes sabe. demora um nossa! pouquinho, mas da hora que vai, já perdeu, porque quem se coloca primeiro ali pra fazer tem que. É, porque assim, como Sim. como nós somos contratadas por tempo, né, então assim, eu não posso perder tempo, né. É, a gente Sim. Então aproveita ao assim, máximo ali. saiu ela tá terminando de desenhar uma pessoa, eu já tenho que estar indo atrás da outra, que tá com a próxima senha, já pra pessoa vir, né. Aí Nossa, tem assim, todo um trabalho, tem né? todo Tem um Nisso. todo trabalho. Aí assim, eu não encontro a pessoa que tá com a próxima Hum, senha, eu encontro outra que tem senha também, eu já encaixo, já coloco Sim. ali, porque não pode perder tempo, né. Aí, assim, quando acontece de, ai, tem uma pessoa que não conseguiu a senha, mas tá ali há muito tempo, com aquela carinha de choro e tal, eu falo: "Putz, Consegue que a dó, colocar. gente né". Aí eu Mas dou encaixa, uma isso né. todo encaixada. adulto, assim, tudo adulto, a gente não tá Sim. falando de criança. Não, Adulto, exa adulto, se você tem 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 que ver crianças. senhorzinho. Ah, gente, Ai, senhorzinho, assim, fazer sério? festa com senhorzinho é a coisa mais maravilhosa do aham, é mundo, muito né, muito gostoso. gratificante, muito. Eles Festa, amam. assim, de 70 anos que a gente faz, sabe, 70, 80 anos, você, né, você vai e acha que não vão querer, capaz, são os Até sair a primeiro. primeira, Querem até ser primeiro. até sair o Daí eles primeiro. estão: "Ah, não, a gente quer, vamos fazer", né, ficam tudo Aham. faceiro. Sim. E E as tem. senhorinhas chamando os maridos: "Ai, vamos fazer comigo, faz Ah, quer comigo". fazer de Ai, é casal, é um né? Aham, sonho. aham. Sim. E aí que vocês estavam falando, né, mulher tem mais receio, o homem é mais corajoso, O homem assim. é Daí mais depois que ela vê o desenho, daí ela gosta. Sim, depois que ela vê que a Noelle não exagera, né, que ela não vai fazer um nariz grande, um olho grande, uma Sim. boca grande, vai deixar bonita, né, vai deixar da mulher como ela é realmente, não vai aumentar nada. Aí elas querem agora homem não, homem senta: "Ah, me faz bebendo, me faz com o nariz grande". Ah, aham. eles Homem perdem é o mais exagero. Eles homem é zoam mais É, porque bastante. depois brincalhão. eles vão zoar, vão levar isso na brincadeira. Que Exatamente. loucura, É né, bem não gostoso. imaginava que tinha essa divisão, assim, de homem e Aham, mulher. tem. E assim, é muito Tem. legal a hora da entrega, né, a hora que ela Aham. termina, assim, o desenho e vai entregar para a pessoa. Nossa, tem umas reações no Instagram, são muito legais, assim, sabe, que as pessoas ficam muito surpresas, assim, Sim. Você tem gente que vê chora, é Ai, bem que legal, legal, né. bem legal. bem legal. Teve uma situação 2, 3 semanas atrás, né, a É. gente foi fazer um evento, aí geralmente, no evento, a gente não faz caricatura por foto. Porque, digamos, a pessoa vem me entregar um celular, né, só Uhum, fazemos de quem tá lá no evento, né, porque também daí não é entendi. justo, digamos assim, vai o pai, né, às vezes vai um casal e não levou o filho, daí vai chega com o celular: "Ah, faz para mim o meu filho, ele não Ah, veio", entendi. É, não, né, daí realmente. você acaba tirando de quem tá na festa para fazer de quem não Porque veio, vai ter um né. tempo E ali, né, acaba demorando Exatamente. um pouco E mais demora pelo mais, Sim, celular. você olhando na foto do que você olhando sim, pessoalmente. sim. Pessoalmente a pessoa se mexe, então você consegue ver todos os ângulos e é mais rápido, né, por foto não. Aí foi um evento, uma confraternização numa empresa que a gente fez, foi dia 31, né, foi dia Foi, 31, dia 31 de 31 outubro. de outubro. Aí, a gente lá, tal, daí fazendo, né, os convidados que tinham, daqui a pouco a Meg chegou pra mim e falou: "Tem um rapaz querendo fazer de foto". Só Só que que quando ele me pediu, é porque assim, geralmente eu explico para a pessoa, né, olha, infelizmente não dá, né, e tal, porque toma mais tempo. Só que quando esse rapaz me pediu, algo falou. Falou mais algo Aham. algo falou mais alto, assim, sabe? Daí eu fui e comentei com a Nô, falei, ele pediu para fazer a foto do filho dele. Até então ele só tinha, né, você faz a foto do meu filho é por celular. Aí eu olhei, falei, eu vou conversar com o artista, né? Aí eu falei pra Noelle, falei, Nô, faz, né? Não custa, tá tranquilo, né? Então faz a do filho dele.
Aí, quando ele sentou na mesa pra Noelle, né, desenhar ele, aí ele deu o celular e falou que o filho dele havia falecido. Ai, Nossa, nossa. Ai, menina, menina do céu. Não É, teve. eu vi que você se emocionou, já comecei a Não, imaginar, não provavelmente ele teve. ai, estava ali. Porque gente. assim, E era e eu, criancinha? Criança era não, era um adulto? Não, rapaz adulto. e era recente, sabe? Tipo, Ah, e ele sentou assim, eu comecei a conversar com ele. Pra mim, o rapaz não tinha ido por outro compromisso, né? sim. E não sei, alguma coisa, né, tocou a gente naquele dia, porque a gente evita de pegar de Não foto, iria fazer no outro né? momento. Porque tá até em contrato, sabe? Tá até em contrato que em evento a gente Sim, não faz por foto, por causa o cliente prefere também, né? Porque ele quer que a gente aproveite o tempo. sim. E alguma coisa ali tocou a gente. Daí, né, ele veio, sentou assim, eu comecei a conversar, e o piá muito bonito, sabe? E era a cara do rapaz, Novinho, assim, sabe? 20 e poucos anos. É, Ai, e era a E cara era do muito senhor, parecido. sabe? Igualzinho. Eu olhei ele, vi a foto e falei, meu Deus, puxou só o senhor, né? Não tem nada da mãe aqui. Aham. Ele riu e tudo. E daí eu comecei, eu vou perguntando, né? Vou perguntando sobre o filho, o que ele fazia, e tal, tal, tal. Daqui a pouco ele me solta que o filho tinha falecido há menos de 2 anos atrás. Mas a Tadinho, hora que queria daí ele lembrar. começou a chorar também, daí eu já Ele comecei a cho chorar. aí Aí você se todo mundo emocionou. começou a chorar Chorar. junto. Gente, eu Todo imagino. mundo na festa. Meu Deus, o que que aconteceu? Tá tudo bem, Aham. gente? É, o Porque cara Daí, tenta fazer uma caricatura e sai chorando, aham, né. daí eu Poxa, fiz a arte gente. dele, assim, fiz o filho dele de asinha, de anjo, fiz uma Nossa, auréola ele deve e ter escrevi assim: pai, sempre estarei com você, no desenho. Ó, a hora que ele viu, ele deve ter ficado quando louco. ele viu assim, Ficou. meu Deus do céu. Sabe, daí nessas horas assim que você vê como parece que Deus ele te escolhe para fazer as coisas. Uhum. Sabe que não foi a primeira, né? Hum. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. Essa Isso época já de Covid, aconteceu. nossa. Você dá um Essa, significado para algo, né, tão sim, parece que é Sim, simples, parece que é só divertido, sim. e carrega. muito Eu costumo importante. falar que cada traço que é feito carrega uma história. Sabe Sim. quantas histórias, né? Nessa época de Covid, como você desenhou pessoas que faleceram? Muita Nossa, gente muita, muita, teve muita uma gente. outra obra que foi feito que era a sobrinha. Ela, se não me engano, ela era. Os tios criavam ela, sabe? Uhum. E o tio, a vida inteira ali se dedicou para ela se conseguir se formar, tudo, para ter, né, a formatura dela, tudo. E o ano que ela foi se formar, o tio, né, que seria praticamente como o pai dela, tinha falecido De de, Covid. de Covid. E não ia conseguir ver a formatura dela, sabe? Meu Deus. Daí a mãe dela, a tia dela, né, entrou em contato comigo, pedindo para criar uma obra dela vestida de formando com ele junto. Nossa, olha só. E daí a gente fez a obra, tá até no Instagram, é uma obra, né, que tem, eu fiz até um vídeo filmando, assim, a menina disse que a hora que viu, ela não aguentou, sabe, Não começou a aguento. chorar, começou, sabe, É porque então, remete a memórias que mexem exatamente, muito com Sim, as exatamente, pessoas. então, né, eu gosto de falar, nós duas, né, gostamos de falar que a gente não vende quadro, a gente não vende desenho, a gente vende história. com A certeza. gente vende a retratação de um sonho, de um momento, de uma lembrança, que às vezes a pessoa nunca vai, não vai passar por isso mais aqui no mundo, vamos dizer, né? Sim, Eu acredito na sim, ressurreição, eu acredito, sim. né, que quem não está aqui vai ressuscitar, né? Mas nesse real momento, muitas vezes as nossas artes assim trouxeram conforto, sabe, né? Muitas vezes. Sim. E são várias obras que a gente faz assim, sabe? Tem um outro De quadro bichinho de também, bichinho né? também, Animais, né? Animais, aham. de bichinhos que acabam falecendo, e daí a pessoa quer eternizar a memória do bichinho, também a gente faz. Então, e a gente... Teve, né, um desenho que saiu naquele. E eu tava. Lembrei disso agora, porque às vezes eu olho ali naquelas lembranças que o Facebook, o Instagram Sim, traz Aham. e tal, né? aham, E eu tava vendo que eu postei. Lembra que teve um cachorrinho que morreu num. Enfim, a ideia não é falar o local, mas ele morreu no mercado e tal, Lembro. gerou toda Uhum. uma, Lembro, sim. uma sim, polêmica, e aí eles eternizaram num Num desenho. Não sei se vocês lembram desenho. exatamente. disso. O que me Lembro, lembrei lembro, agora com as Asinha. asinhas Aham. lembro, foi sim. disso, né? Aham, Na verdade, até a própria marca se sensibilizou e fez todo um trabalho que eu achei muito bacana. Não tem sim. como também, né? O pessoal critica muito, mas não tem como a marca. Como que você Pois vai é. responder por pessoas? É, Pessoas Pois são, é, né? né? Não dá. Aí às vezes o não tem pessoal como. linka, né? Uma marca. Eu não gosto disso, porque eu acho Sim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é O outra sim, pessoal coisa. sim. generaliza muito, né? Generaliza, né?
E eu me lembrei disso porque recentemente eu vi essa lembrança no Instagram e era um cachorro, e era um desenho que Aham. eles fizeram. Mas fazem, né? geralmente esses aí registra bem, né? Ao Uhum. momento, a ocasião ali. Sim. É Olha, muito legal. eu vou dar uma viajada assim nas conversas, depois eu volto porque eu não esqueço. Não, mas Eu fica à queria vontade, saber por como é que favor. foi o teu primeiro evento agora, que a gente falou Ah, é? do auge. verdade. As pessoas sentam aqui, elas falam, nossa, às vezes eu acho que eu já perdi aquela conversa que eu comecei, do nada você Mas surge é que a com gente ela e vai, puxa. né? Vai Não, mas puxando. porque é isso, né? Porque eu queria entender, a gente tá falando do auge do teu trabalho agora, de tudo isso que tá acontecendo, mas teve um início, Teve, né? E nesse teu sim. primeiro Sim. evento aí que você foi toda, né, Nossa, com esse medo. foi, né? Eu lembro, foi folhas A4, tamanho normalzinho. Fiz as folhas, já fazia as folhas personalizadas naquela época, que hoje em dia a gente já leva, né? Já leva assim o nome da pessoa, do aniversariante, né? Em caso de aniversário, coloca daí a caricatura no rodapé, bem certinho, assim, né? E daí nesse dia do evento, sentava as pessoas, ainda eu fazia só com bique, não fazia nem com canetinha. Ah, Sentava caneta caneta direta. normal, esferográfica, Aham. que chama? Aham. Sim. Né, daí porque não tem como Nossa, você a Bic fazer no sempre presente. lápis. Aham. Não tem como você fazer no lápis, que fica muito fraquinho, então você tem que fazer uma coisa já mais forte de primeira. Entendi. Nossa, mas foi e gostaram! E a Eu doida... sofri tanto, tipo, eu fiquei com tanto medo. O primeiro desenho que eu entreguei, eu falei assim: "Meu Deus do céu". Esperar agora. Mas Entreguei pensa, se hoje e em dia não é gostaram. comum em evento pessoas fazendo Imagina aquela caricatura, época. imagina naquela Naquela época, né? época. Que ano Então, que E foi isso, Noelle? 2003? 2002 nossa. para 2003. Então, É, não Foi. era comum. Não era mesmo, né? Aham. foi bem o comecinho, É. né? Eu acredito que foi bem Eu no, acho que foi 2003. foi bem no começo mesmo, né? Hoje, Foi qual bem no caneta que é? começo. Tá olhando aqui, né? Que essa aqui é tipo Esse uma... aqui é um canetão, ele é mais grosso, ó. Tá vendo? Ele é entendi. mais grosso para desenhar. Só que você tem que ter mais destreza para fazer com isso aqui. E eu no Sim, começo porque não é ainda tão tava preciso, ele é maior, então mais acredito. grosso, tudo, né? E um traço É que mais você faça desse grosseiro, né? daqui Isso. errado, já era. Já era, porque ele ocupa muito espaço, aquele traço, né? Exatamente. Então, daí eu Entendi. fiz na caneta Bic e não ficaram feios os desenhos, mas eu sempre fui muito chata comigo mesmo, sabe? Eu nunca. É raro eu ver um desenho assim que eu falo, nossa, esse eu gostei. Eu Ah, tem essa questão de ser crítico, né? Mas sou. eu acho que assim, tem um. Você me lembra uma história. Na verdade, você me lembra um perfil de pessoa. Eu sou assim também com o meu trabalho, que ama tanto o que faz, que é. Eles chamam de obsessão. Você é obcecado por aquilo que você faz, então você fica muito crítica. Sim. Eu me lembrei agora de uma. Eu não sei se era uma série, era um documentário que se chamava. Acho que é o Sonho de. Você já viu essa, Fabrício? Sonho de Giro, acho que é isso. Gente, posso estar Gira. falando besteira, faz bastante tempo que eu assisti. Uhum. Mas era um cara obcecado pelos sushis que ele fazia. Aham. E ele tinha, assim, uma destreza, mas ele passava dias e noites querendo melhorar aquilo. E Sim. melhorar, e depois ele passa os ensinamentos para os filhos e tal. Ele tinha um restaurante, né, de comida japonesa e tal. Uhum. Aham. E aí, a preparação daquele sushi, que é o que o documentário, ele fala muito sobre isso, o quanto ele era obcecado em melhorar aquele Sim. processo. Uhum. Então, tinha, assim, eu não vou me lembrar detalhes, mas eu acho que eu assisti, 2007, 2008, por ali que eu assisti esse Aham. documentário. Do tempo que levava aquele arroz, qual a marca, quanto tempo, então, para aprender a fazer aquela massa que Uhum. fica, né, e depois para Uhum. enrolar e tal. Tanto que, assim, o documentário traz que as pessoas que montavam o sushi, elas tinham que estar num nível elevado. Então, quem começava a trabalhar com ele, assistente, ninguém fazia, ninguém montava. Tinha que aprender meses a fazer lá o Aham. arroz, a preparar. Então, Uhum. o que o filme traz, o documentário traz, era ele já era muito bom, ele já era uma referência. E todos os dias ele pensava em como ele poderia melhorar o produto dele. Eu acho Sim. que isso, eu falo porque no meu trabalho é assim, né, eu faço muita mentoria, então Uhum. eu sempre, quando eu termino uma sessão de mentoria, eu penso o que eu poderia ter feito para. Porque, assim, um parênteses, né? Quando você tá atendendo uma pessoa, ela às vezes não tá enxergando as soluções que ela precisa, ela tá te Sim. trazendo ali as dificuldades. Sim. Você já tá vendo. Sim. Seria Sim. muito mais fácil eu dizer para ela: olha, minha filha, pega isso aqui, faz aqui, vai para lá. Você tem que fazer desse jeito. Na mentoria a gente direciona muita coisa ainda, mas não é assim que funciona. A pessoa Sim. precisa, ela tem que entender, ela tem que ter a visão. E se ela não tem a visão que você tá tendo, você tem que ajudar ela do jeito que ela tá Sim. enxergando. Ajustar ali, né? Ajustar, e às vezes a pergunta que você faz não gera, né, que é o próprio coaching, não gera aquela transformação que Sim. precisa Uhum. para a pessoa enxergar o que precisa. Sim. Então, sempre a cada atendimento eu penso assim,
o que que eu poderia ter falado que poderia fazer ela chegar naquele auge, ter aquele insight que precisava. Na virada de chave Aquela ali, virada né? de chave não rolou. Sabe quando você pensa assim, Uhum. ainda não rolou virada de chave? Peraí, na próxima, o que que eu posso fazer? Então, Uhum. eu sou muito obcecada pelo meu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas, né? Sim. E aí, você me contando toda essa história, desde quando você olhou, é muito lindo, assim, 13 anos e falar, eu vou fazer isso. Quando que, primeiro, em 13 anos eu era assim também, mas você pensa no, o que que eu vou fazer da minha vida como profissão? Sim. E segundo, você olhar um artista e falar, é isso que eu quero, que é algo bem comum, então eu vejo isso em você. E Aham. depois desse primeiro evento, daí você começou Quantos anos você tinha, você falou? Aí eu tava com 13 para 14. 13 para 14. O Não, primeiro não, evento. perdão, Um perdão. neném. Não, de 15 para 16, 15 para 16, É, isso. um neném, Que eu né? fiz, que esse foi um evento contratado, né? Que eu fui lá contratada para fazer de todo mundo. Mas eu já fazia feiras, assim, já fazia exposição em Sim. feiras. Exposição eu fazia desde os meus 12 anos. Já fazia feira no colégio, exposições. Tudo assim, relacionado ao desenho. tudo relacionado ao Tudo. desenho. Até na época, eu sou da Araucária, né? Nascida em Araucária, ela sempre teve as festas do pêssego e do ovo. Agora não tem mais, mas antigamente tinha. Então, todas as festas, assim, eu tava lá. Tanto que eu conheci o Leonardo, o Daniel, entreguei quadro para eles, porque eles iam cantar, daí eu infernizava todo mundo lá. Me deixa entrar no camarim, me Terrível. deixa entrar no camarim. Caramba, Aham. que legal foi. isso. E assim, como não tinha internet naquela época, o que que eu fazia? Eu tentava conhecer os artistas, eu tentava levar minhas artes para os artistas, para por meio deles eu conseguir que eles A me ajudassem, a visibilidade, né? né? E E foi daí assim que você teve várias foi, obras, né? foi Você assim. falou. E daí o jornal local também pegava, tirava foto, publicava no jornal, e daí, porque não tinha, né, internet Sim, bem era boa na muito época, mais era bem. difícil, né? Hoje você consegue dentro da sua casa, tem Era. gente que explodiu na pandemia, né? Aham. Não, pra ter uma Uhum. noção, sabe é Calbi, né? Calma. O Calbi, aquele. O que faz assim? Sei, foi na pandemia, né? Foi na E não fala. pandemia. Não, eu fiz o desenho dele, daqui a pouco. Eu comecei a olhar meu Instagram. Visualização, visualização, 1 milhão, 2 visualização. Daqui a milhões, pouco. 3 milhões, 4 milhões. 4 milhões. Ele compartilhou um desenho que eu fiz dele. Ele Deu compartilhou. 1 milhão de views, né? Não, deu mais de 1 milhão. Não, Deu vários deram milhões de muitos views no meu milhões, history. Eu 5 falei, vai milhões, explodir eu o acho. history. Que louco, mas aí você fez, você Gostou postou e marcou ele? Aham, e ele viu. E ele viu, que Repostou. louco. Repostou e pronto. Então você vê que hoje em dia é bem mais fácil, né? Hoje em Sim. dia. Eu entrevistei aqui no podcast várias pessoas que são bem famosas e que surgiram na pandemia, Não, lá, pois é. né? Então, mas antes não, era você vem com o lado, sabe o que é bacana também? Que foi uma coisa que me disseram. Quando você explodiu, você já estava tão preparada. Claro que, como você disse, você vai olhar e vai falar, podia ter feito melhor e tal. Mas é que Sim, toda essa tua caminhada de se dispor lá com 13, com 15, com 16 sim, anos, sim. à frente te traz uma experiência, uma segurança para quando um artista famoso compartilhar, você tá segura de que, Sim, né, o verdade. trabalho. Eu agradeço, sabe, tudo do jeito que correu, do jeito que andou, né? Porque foi muito ensinamento. Eu acho assim, se por mais que você erre, você tá aprendendo, né? Então, e quem aprende não depende. Então, né, eu Nossa, tenho isso. olha o aprendizado aí, pega essa, Fabrício. Quem aprende não depende, é verdade. É verdade. Né? Mas é verdade, né? Então, sempre foi assim. Eu não sei se porque o meu pai era caminhoneiro, né? Então sempre trabalhou por conta, sempre correu atrás das coisas dele. Então eu acho que eu via isso e pensava, eu vou ser meio que nem meu pai. Meu pai sempre correu atrás, sempre, né, sustentou a gente, conseguiu botar comida na mesa, trabalhando por conta. Por que que eu não vou conseguir? E foi isso e tá Que sendo isso bacana. e graças a Deus, né? Então aí Sim. já faz E sabe, 20 você falando anos. de experiências, né? Vocês contaram, eu ia perguntar, assim, qual foi a experiência mais emocionante? Acho que essa foi uma delas, né? Quer dizer, vocês também tiveram várias, né? Mais ou menos Tem, nesse sentido. tem E alguma várias. experiência, assim, alguma que marcou também pra vocês, assim, todo esse tempo? Faz quanto tempo que a Meg contribui contigo nos eventos? 8 anos já. Ah, é bastante 8 tempo. Já faz, já anos. tá. Que Bastante você tempo. é você, né, que tá ali à frente, porque aí a artista tá muito focada no Uhum, desenho, mas assim, uhum. uma experiência que marcou, seja ela cômica, difícil, além da Ah, emocionante. são muitas São parecidas. várias, são várias. Eu acho que o que me marca bastante, como eu te disse, são os senhorzinhos. Sim. Mexem comigo bastante, assim, sabe? Não sei se
se me lembra meus avós, aí eu Sim, acabo me emocionando bastante com os senhores, sabe? Eu sim. acho que é bem marcante. Criança também. Criança, por ser muito inocente, né? Ter aquela inocência, assim. Como é que é pra eles, né? Qual que é a Ah, a eles vêm do ladinho reação? dela, assim, nos Eles eventos, ficam? né? E ficam. Ficam, Ai, eu amo ficam. desenhar. Ai, eu quero fazer isso quando eu Você É porque desenha tem a questão do crescer. bem. lúdico do desenho, né? Aham, vem, Sim, gostam, ficam bem gostam. pertinho, olham. Querem fazer curso, perguntam pra ela se ela dá Aham, do curso, curso. Sim, tudo. Aham, então é bem bacana, É assim, bem, é sabe? bem gostoso. Bem. Eu acho assim que todo evento tem uma, né, tem Tem, uma história, tem. tem um sim. momento ali, sabe? Porque é aquela coisa, às vezes você está fazendo o teu trabalho num momento que às vezes a pessoa precisa de um carinho daquele. Uhum, Né? Às vezes uhum. não se trata só de uma lembrança, às vezes não é só lembrança de uma festa. Às vezes a pessoa está ali compartilhando alguma coisa com você, está abrindo o coração dela, que às vezes uma pessoa que nem conhece, Sim. mas se sente à vontade, né? E Quantas não deixa de vezes? ser um momento de autoconhecimento também, né? Que a pessoa ela para se Sim, observar, Sim, não é? sim. sim, Aham, sim. ela É isso para que e eu digo fica. muito. Isso que eu digo muito para as pessoas quando elas sentam na frente da análise, elas ficam assim, nossa. E eu falo, né? É diferente, você vai ser desenhado, não é uma foto, né? Você tá vendo como a outra pessoa te vê realmente, Sim. Né? É, né? pelos olhos das outras Se pessoas, Pelos vendo né? olhos das outras pelos olhos pessoas, dos não pelo outros. da Você sabe câmera. que isso me chama muita atenção quando eu comecei a estudar sobre isso, e como que a gente, o autoconhecimento a autoimagem, como que você se vê e o que você imagina que as pessoas te veem. Quando eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu entendi, assim, uma certa linguagem com os meus filhos que eu deveria ter através desse estudo. Uhum, Uhum. Eles, os psicólogos explicam que a partir de mais ou menos uns 9 meses de idade, a criança, em testes, ela se reconhece no espelho. uhum. Até Sim. então, ela vai olhar, não sabe o que é aquilo, mas em algum momento ela se reconhece. Mais ou menos uns 9 meses. E um dos testes que eles faziam era pegar a criança, colocar na frente do espelho e riscar com um batom a testa, por exemplo, assim. Aham. Então, eles perceberam que mais ou menos com 9 meses a criança olhava e fazia assim, ou Já, seja, ela se reconhece, ela sim. vê que tem alguma coisa que não é dela, Aham. que tá ali. Mas o que é importante a gente falar? A gente vai construindo a nossa autoimagem através das outras pessoas desde pequeno. E eu já vou Justamente. explicar por que mudou a Exatamente. forma de eu falar com os meus filhos e com qualquer outra criança. Quando a gente fala assim: "Ah, você tá crescendo, tá com o nariz do seu pai. Ah, você tem os olhos da sua mãe. Ah, esse daí teu cabelo é a cara de não sei de quem". Ser parecido não é nenhum problema, porque realmente é Sim, fato. Sim. Mas quando você começa a colocar que na pessoa só tem característica dos outros, ela também tem uma certa dificuldade de se compreender e de se aceitar. Sim. Eu comecei a mudar isso, de ficar: "Ah, mas esse teu cabelo é não sei de quem, mas esse", né, e de falar com os meus aham. filhos. Isso é muito importante, que como a gente vai começando a construir uma imagem baseado no que os outros dizem sobre nós, Sim. se nós não estudarmos a nós mesmos, não trabalharmos o autoconhecimento, a gente fica em função do que os outros pensam. Aí que a gente começa a focar mais no que os outros vão pensar de mim. Por quê? Porque é o que falam sobre Que falam. as minhas características, sobre mim, da Sim, personalidade. Então eu acho legal quando uma pessoa te mostra como ela te vê, tem um choque também de: "Será que é assim que eu me vejo?". tem. Sim. E às vezes essa questão da mulher ter isso tem, né, toda uma questão de padrão de beleza, que a gente fala tanto, da mulher não se enxergar, é justamente porque ela talvez fique ali com uma expectativa que ela idealiza sobre ela, das pessoas veem, ela também não se reconhece, Sim. Sim, né, assim, Sim. não todas, obviamente, né. sim. Como eu disse, existe uma explicação, né, por conta de todo o bombardeio que a gente tem na mídia, na sociedade, com relação a padrão de beleza. Eu sempre falo assim: o padrão de beleza ele foi feito para você nunca chegar nele, na verdade, entendeu? É verdade, Porque assim, o porque, dia que né? você conseguir fazer aquela sobrancelha bem desenhada e quadrada, vai mudar, minha amiga, não vai continuar o mesmo. O dia que você conseguir o corpo dos anos 2000, que era o corpo da Britney Spears, né, aquela cintura mais larga, fina, super magra, vai mudar o estilo, vão Sim. usar cintura alta, vão valorizar mais o quadril, e Verdade. por aí vai. Agora, inclusive, tá voltando o estilo anos 2000, que as mulheres mais magras, cintura baixa, então Sim. não adianta. Quando é que Não. você vai se encontrar em quem você realmente é, sendo que o tempo todo o padrão do que é legal, é bonito, está sendo mudado? Então eu acredito muito que a mulher tem essa dificuldade, não sou especialista nisso, obviamente estou falando de como eu interpreto tudo isso, né? Uhum. Uhum. É, justamente pelo fato de dificuldade de se autoconhecer. Enquanto você vai lá Sim. e coloca quem ela realmente é e talvez dá uma forçada, né, na caricatura, nos traços que chamam mais Sim, atenção, ela sim. não aceita, porque hoje em dia tem mulher que não aceita fazer nem vídeo sem Filtro. Sem filtro. filtro. A Pois gente teve já é, a pessoas que estiveram maioria, aqui e né? não queriam gravar, ou
que até gravaram, mas que falavam assim, ai, que estranho, não tô me reconhecendo, porque eu tô fazendo tanto vídeo com filtro que eu olhando eu mesma não gostei. E talvez seja esse reflexo Sim, no desenho, sim. né? Sim. Tanto assim que isso acontece com muita frequência. É a mulher sentar para ser desenhada, ela, ai, me melhore. Não vai me Desenha o fazer. meu nariz pequeno. Desenho meu nariz Tipo, não A é. pequeno, testa. não me faz Não com faz a minha ruga, testa sabe? grande. E geralmente é assim. Sim. Geralmente, a Me maioria emagrece. As me pessoas, emagrece. assim. Ela não é, daí o que vai fazer, né? Não, Não, mas as às pessoas. vezes, Não. né? E às A vezes, pessoa é é, perfeita. às E a pessoa vezes, senta ali na tua Sim, às vezes nem é frente. tudo aquilo que ela tá falando. sim, Sim, justamente. pois é. Uma distorção de imagem, né? Eu É. brinco, esses Total. dias eu falei no nosso grupo, o pessoal tava fazendo os cortes do podcast, né? Aí o Fabrício já entendeu isso, o Fabrício já não faz essas coisas. Porque aqui, ó, eu tô falando, depende, nossa, tô fazendo papado, tô o tempo todo, né? Aí, claro, o que eu penso? Que ele vai escolher, uma hora que eu estiver falando assim, ele vai fazer esse print e vai colocar como a capa do vídeo, né? Ó, ele já entendeu isso. Então, ele vai pegar o que é o melhor ângulo. Vai mudar quem eu Pode sou. fazer isso com a gente É, também. tá liberado, viu? Eu- Por favor. Aí os meninos começaram a fazer os cortes, vão assistir esse episódio, porque eles vão fazer o corte desse episódio, né? Aham. Aí saía, tipo assim, uma cara minha meio muito bochechuda, assim, porque provavelmente era um ângulo não muito legal meu. E aí eu brinquei com eles, eu falei, gente, pelo amor, me deixem bonita, me melhorem aí, nesse sentido, né? Porque Sim, eu já nem sim. brinco com o Fabrício, porque ele tem todas as. Ele pode pegar qualquer ângulo, né? Sim. Que ele tiver. Porque eu vou fazer várias expressões aqui. Então, o que eu sempre brinco é pega a melhor expressão. Na hora que eu Aham. dou uma esticadinha aqui, ó, o Sim. pescoço fica fino e tal. Você dá um print nessa. Mas é justamente, a gente não quer olhar para aquilo que a gente não gosta, né? Tem essa Exatamente. dificuldade, ó. Mais uma coisa engraçada, recentemente eu fui visitar minha família e minha sobrinha é muito parecida comigo. Mas Aham. ela tem rosto de bebê, bochechinha cheia, né? O queixinho aqui mais redondinho e tal. Aham. Aí eu dei risada, porque eu postei, aí alguém falou assim: Meu Deus, ela é muito parecida com você. Até o rostinho dela é igualzinho o teu. Daí eu brinquei com a minha família ontem, né? Eu falei, gente, tudo bem que eu dei uma engordada, o meu rosto aumentou. Mas não é ela que tá parecida comigo, sou mais eu que tô parecida com ela. Com o rosto. Já entendi o porquê do rostinho dela ser igual. Porque de fato eu tô com o rostinho mais cheio. E aí a gente riu, porque é justamente isso. Você não quer olhar aquilo. Você quer fugir da Sim. realidade. Acho que essa é a palavra. Fugir da Sim. realidade, seguindo pro padrão. Do rosto mais fino, e por aí vai, né? Sim. E- E assim, e ali na internet, você não pode se basear pela internet, gente, porque assim, é maquiagem, muita maquiagem, é Photoshop, é filtro. Realmente, a mulherada ali na internet fica perfeita. Tem o corpo Fica. perfeito, o cabelo Fica. perfeito, o rosto perfeito, mas não é assim. Não E se você e aí o desenho é pior ainda, porque se você fizer ele fugindo das características principais, não é é outra aquilo. pessoa. Tem que seguir. Tanto para você ter ideia, que até quando, né, a pessoa diz isso, senta ali para fazer, eu começo a desenhar ela e eu vou fazer o que eu tô vendo, né? Só que eu tento, assim, eu não sou de ficar demarcando muito, né, deixar muita Sim. marca de expressão nem nada. Quando a pessoa pega o desenho, ela olha e pensa: "Meu Deus, sou eu". Ainda olha assim: "Eu sou Nossa, bonita que assim". bonita que você me Sim. deixou. A pessoa ainda fica, sabe, às vezes a pessoa para pensar, daí eu fico esperando assim, tomara que passe um convidado e diga: "Nossa, que legal que ficou igualzinho você", né, pra Sim. confirmar ainda Mas pra é que você pessoa. valoriza o que você vê que ela também valoriza. Sim. O que ela tem que ela gosta mais. Ela vai falar, Sim. como tem isso de ser da conversa. Tem tudo a ver. Eu falo quando eu ia cortar o cabelo, eu gostava do cabeleireiro que eu corto, né? Aham. Porque não era só chegar lá no horário marcado. Ele tem ali uns 20 minutos antes, que ele já coloca, que ele vai conversar com você, entender que momento que você tá, Aham. né? Eu tive momentos Claro. da minha vida que eu precisava de mais força, mais empoderamento. Então eu raspei o cabelo, cortei de um jeito. E aí, às vezes, eu levava uma referência, falava, tem alguma referência? Eu mostrava ali. Entendi, Cláudio. E aí ele batia um papo, né, pra entender que Uhum. momento de vida tava. E daí ele mostrava a referência e ele entendia. Agora eu vou colocar a tua personalidade. Não vai ser o mesmo corte. É o Uhum. que você me trouxe aqui. Uhum. E aí Sim. terminava, eu amava. Às vezes eu ia com uma expectativa e saía amando muito mais, assim. Gostando mais do que a Gostando expectativa mais, que levou. exatamente. Você vê. E então é isso, assim. Eu acho que essa é a questão do se autoconhecer. E o Sim. mais Uhum. legal que tem que ter a gente tem algumas obras que eu queria que você mostrasse, aproveitar que a nossa sim. produção já tá mostrando, é muito eficiente. E eu queria que você falasse Ó. sobre essas obras, né? Essa daqui é uma delas, deixa eu colocar ali na câmera. Essa obra é de um neném nosso. Esse aqui é de vocês? De um dos. Essa Pra é. baixo? Ah, acabei de Aham. ver ali. Essa Perfeito. nossa guitarrinha. E isso aqui, que estilo? Esse aqui é o quê? Esse eu fiz é um realismo, só Realismo. que em aquarela.
Ela é toda pintada no Hum. estilo Gente, é muito, aquarelável. porque assim, é absurdamente, eu não sei nem explicar o que que é isso, porque pega os traços, o movimento, o sombreamento, né? Aham. É muito Essa lindo. essa aí foi em 2016 que a gente fez ela. Foi quando eu estava começando, né, Na na aquarela. aquarela. Foi meio que um teste, mas eu gostei tanto desse Ah, quadro, por isso e que eu você trouxe. faz aquarela ainda hoje? Faço também. Faz também. Aham. Aí a característica da aquarela é porque é feito com tinta, É, já água e vai. tal. Pelo menos Aham. quando eu fazia curso de desenho era isso, Sim, porque eu tô Fica mais totalmente por leve, fora. né? fica Fica mais mais leve. leve, Aham. entendi. E Fica você bem legal. faz o quê? Pessoas, retratos no Faz também aquarela? tudo. Aham, tudo Geralmente que que criança que pede ou não? Por ser colorido ou adulto também? adulto, é mais adulto, Adulto sempre, muito, que sempre, sempre. legal. Os adultos, eu falo que os Os adultos adultos são adoram, mais criança do que as eles crianças. adoram inventar. Amam, Sim. amam. Aí a gente tem uma outra ali que é aquela também, minha irmã faz desenhos muito parecido com essa, Esse é o chamado mesmo de hiperrealismo. Esse que daí é é bem, não sei se não vai dar absurdo, reflexo. gente. Deixa eu só ver Acho ali que se eu tô foi, né, que pegando aqui. tem Acho o que tô. Uhum. acho que foi. Olha. Esse aí é do Vinícius de Moraes, esse aí foi feito para uma exposição, traços, era o nome da exposição era Traços Femininos, de Vinícius de Moraes. Foi lá em Campo do Goytacazes, no Rio de Janeiro, e foi feita uma seleção de 25 artistas, né, a curadoria fez lá a seleção de 25 artistas do Brasil inteiro, Uhum. e cada uma tinha que retratar uma das poesias dele. Ah, Daí eu peguei aquela, né, que caiu para mim, aquela que não tinha teto, não tinha nada, né? Ninguém sim, podia, sim. né, dormir na rede, porque no chão não tinha parede. Então eu criei uma estrutura, né, só uma estrutura de uma casa ali, sem as Aqui. paredes, sem nada, aham, e fiz ele junto em cima, né, Nossa, ficou no muito quadro. bonito isso. Aham. E é isso que eu falo, tem detalhes muito específicos, assim, Tem. de sobrancelha, de testa e tal. Aham. Foram Esse aí Quantas foram, horas é isso que eu ia falar? esse contando afinco, assim, 72 horas, eu lembro até hoje. 70. Mas tá, vocês tinham. Deixa eu devolver aqui. Vocês tinham. Era um desafio, alguma coisa assim? Não, era ele selecionou os artistas e daí Você levou passou pronta? pronto, aham, Ah, já entendi. foi mandado já prontinho, assim, na moldura, Entendi. tudo, né, já foi tudo destinado antes. O curador só passava a ideia de qual era a poesia, daí você tinha que meio que fazer uma interpretação ali dentro do teu Entendi, estilo, sim, sim. sabe. Porque aí. Não, nem me liguei que aquilo ali tinha a ver, mas agora que você falou, Aham. realmente, né? É, da estrutura, Da então daí cada estrutura uma. da poesia, que legal. Uhum, uhum. E deixa eu falar, então você disse que o pessoal que está assistindo chegou até aqui com a gente, que consegue fazer uma caricatura que é a que você mais faz em 5, 6 minutos, é isso? Isso, aham, vamos realizar uma sua aqui, que é igual a Gente, que a gente faz em Agora você vai evento. sentir o que o pessoal sente em evento. já vou lá, me deixa bonita, me deixa magra. Viu? A frase que não cala, que sempre A fazem mesmo. pessoa é bonita, a Ela é pessoa é bonita. magra, mas ela Sempre senta vai e ela falar, vai pedir. e a questão do, assim, é que hoje tem a questão do filtro, mas toda a harmonização facial, tudo aquilo que você começa a ver, se você não faz, você começa a ver que você vai envelhecendo normalmente. E você não Sim. quer aquilo, você vai começar a fazer a comparação. É muito louco, né? É. Eu falo, eu gosto de usar filtro, eu procuro usar sempre os mais leves, porque tem gente que muda totalmente a fisionomia, né? Fica muito bizarro, eu acho. Sim, você vê a pessoa pessoalmente. Oi, É, Pessoa. oi. E aí eu falei com uma pessoa essa semana, ela falou assim: eu tenho uma amiga viciada em Photoshop. E que já aconteceu várias vezes. Eu posso ir falando assim, me Pode, fica à movimentando e tal? vontade, finge que eu nem tô aqui. Artista. E ela falou assim que ela mexia tanto no Photoshop Aham. que ela tinha dificuldade até nos encontros, era solteira, né? Porque as pessoas. O Instagram dela tinha muita foto modificada e que várias vezes as pessoas, tipo, não quiseram porque falaram que de Ela não encontro, era. assim, a pessoa falou, mas é muito diferente, não é a Nossa, mesma pessoa. complicado, né? Você Imagine. imagina? Assim, a pessoa faz É ruim por isso, né? causa da autoestima, mas se você parar pra pensar, acaba destruindo a autoestima da pessoa, Destrói a autoestima. né? Porque a pessoa se olha ali na tela, não é ela, Não é aquilo. é Exatamente. complicado, é bem complicado. Eu acho que tem que ter um limite, né? E, bom, assim, falando, né, no meio dos eventos, como é que é? Se às vezes a Noelle tá fazendo igual tá fazendo aqui, o pessoal fica em cima, fica falando, fica. Fica, e geralmente eu que vou Eles dão conversando com palpite? o Não. pessoal. Ficam dando palpite assim? Ah, Às vezes ficam, assim, tem evento que
não tem como ficar atrás dela, né, que ali tá encostada na parede e tal, mas quando tem como ficar atrás dela, Eles assim, ficam. geralmente fica aquela rodinha, Ah, assim, de pessoas atrás. vendo. Aham. Aí, Vendo, coloca rindo. faz um chifre. Ai, nossa, O isso. povo, o Aham. povo. Não, É, o o povo. pessoal É, os amigos querem sacaneia. zoar e tudo Aham, mais, né? Aham. sim. Que É legal Mas muito geralmente eu que dinâmico. vou conversando com o pessoal, né, porque como a gente falou, né, se ela ficar conversando, aí Sim. acaba se Ah, distraindo tá mostrando lá, né? muito. Tá. O que ela tá fazendo? Tá conseguindo ver? Tá Ah, não. conseguindo. Tá um pouco, né? Ah, tá. Tem um foco ali. A gente vai deixar um foco bem bacana. Mas, assim, a outra coisa que eu ia perguntar, talvez, enquanto a Noelle faz, Uhum. talvez você puder responder, esse tempo disso, porque 5, 6 minutos é pouco demais. Então, assim, isso foi aprimorando ao longo do tempo? Você levava mais tempo para Sim, fazer esses express, vamos dizer assim? sim, Sim. aham, foi aprimorando. Quando eu conheci a Noelle há 8 anos atrás, eu acredito que eram de 8 a 10 minutos por rosto, assim, sabe? Sim, Ela fazia um pouquinho menos por hora, né? Dava em torno de 10 pessoas por hora. sim. Aí, com o tempo, foi aprimorando, aprimorando. Hoje em dia A já tá em prática, né? Muitos 5 eventos. minutos, Vai 4, 5 pegando minutos. Eu bem. acredito que daqui uns anos Ela tá vai. jogando as coisas. Virei uma impressora. E tem umas artes, tinha um cara que eu seguia, não vou lembrar o nome dele, que ele fazia umas artes ao contrário, assim, de ponta cabeça, e depois ele virava o quadro, não sei se vocês já Aham. viram isso. Teve uma época que viralizou alguns dos. Aham. Nossa, eu não E lembro dele. ele fazia Tinha com a um mão, com rapaz. qualquer coisa. Ele Aham, pegava, sei lá, se ele ia desenhar um jogador de beisebol, ele pegava uma luva, daí ele dava umas riscadas com a luva, assim, na. Eu não sei o que que era aquilo, era tinta, provavelmente. aham. E daí ele fazia tudo ao contrário. Daí no final, daí você achava assim, já tava ficando legal, mas fala, o que que vai sair O que ali? vai Aí sair, ele né? virava aquilo assim, Daí ficava saía tudo, exatamente o né? rosto. Era absurdo. Eu seguia um monte ele, Que porque bacana. eu ficava vendo aqueles vídeos e a gente vê hoje naqueles aqueles programas americanos que tem do pessoal, tipo, eu nem sei como é que é o nome desses programas aí, ajuda aí, produção. E, tipo, ídolos, né? Aqueles Sim, programas assim aham, de. aham. Como? Mas tá, esses programas que tem jurados, assim, né? Aham, Sim. De sim, artes, que daí a pessoa vai lá, ela dança, sim. ela canta, enfim. Tipo um The Voice. Tipo um The Voice, mas eu falei ídolos porque me lembrou agora, mas tipo um The Aham. Voice, só que daí de artes, né? Aham. E tem cada coisa absurda, Tem, Tem. assim, que. tem. Tem um que até teve esse ano. É Art Battle. Que eu acho. Eu quero ver se eu consigo pegar para ir nos anos, né, para frente. Que o artista tem que fazer o quadro, acho que em meia hora. E é o quadro inteiro, ele tem que finalizar, é com pintura, É tudo, tipo um é meia hora. desafio, Aham. assim? Art Ah, Battle. E são cinco rounds, né? Sim. São 5 rounds e daí eles vão eliminando os artistas que não conseguiram. sim! É muito Que legal. É legal! show de bola. Esse aí Mas eu não tem, tem quero. no Brasil? Tem no YouTube? Alguma coisa Tem no assim? Brasil. É Art Ah, Battle o nome da. que legal! Acho que São Paulo, É né? em São Paulo que São corre. Paulo. É em Ah, São São Paulo. Paulo tem muita São Paulo coisa, tem Aham. tudo, né? São Paulo São é. Paulo, tudo acontece Pois lá, é. né? A gente, assim, eu saí bem apaixonada. A gente fez um evento lá e a conexão das pessoas, o ritmo Uhum. de vida deles, como eles veem as coisas, assim, as Sim. oportunidades, é Fantástico. Não, é fantástico. A show de bola. mulherada, e tem umas que assistem a gente que são de lá. A gente, inclusive, está expandindo lá para São Paulo, Uhum. nossa plataforma, e pretendemos fazer mais eventos porque tudo funciona. É bem diferente o público de lá, assim, que a gente teve, de outros, assim. Sim. É que o público Porque é mais acostumado com é aquela dinâmica, né? Aquela cidade isso. louca, Uma né? E tudo muvuca, né? funciona a qualquer horário, É. né? Isso é Demais. muito, muito bacana. Tinha um desafio também, eu lembro que tinha um que era de maquiagem, tanto que saiu. Acho que era Suelen o nome dela, e depois ela virou maquiadora do Boticário, do grupo Boticário. Ela fez vários Uhum. workshops, eu participei de alguns com ela. E era um desafio de maquiador, então eles tinham também, Olha que tipo um Big bacana. Brother lá, né? Um reality deles, né? Aham. E Aham. tinha as provas, e daí cada prova também ia eliminando, tanto que ela ganhou, né? Um deles foi patrocinado pelo Boticário. E aí eu fiz alguns cursos com ela, ela contava um pouquinho dos bastidores, o estresse, que era ali Uhum. o medo, né, de quando você ia sair. Eu Tipo Masterchef, imagino. essas coisas, né? Nossa. Aham. Imagina no desenho, que bacana isso, né? Muito legal. Verdade, verdade. Agora, nos eventos, a Noelle faz esses que é o que ela tá fazendo aqui. Não, Isso. geralmente Os eventos é rapidinhos. essa. Só esse. Tá. É Uhum. mais esse Em estilo. Aham. eventos. Daí Aí é o muita que gente, muda né? é o tamanho das folhas, né? Ela tá fazendo aqui num A4, Tá. aí em eventos tem no A3 também, né? Que é essa Que é essa maiorzinha. aqui, que é a Uhum. maior. Aí Entendi. geralmente fica para o cliente escolher se ele quer no A4, se ele quer no A3. Tem a opção dele escolher as duas juntas também. E daí Sim. o cliente
né, o convidado que escolhe, né, qual tamanho que prefere e tudo. Porque geralmente Ah, você eventos deixa ali são disponível. famílias, Entendi. famílias, né? Então, É, ele assim, tem pra são caber também, 4 né? pessoas, 5 Sim. pessoas, né? Então É, fica bem tem um legal na folha aqui grande. que eu até queria mostrar, que eu achei bem bacana, que vocês falaram que foram feitos quadros individuais, né? Isso, Essa galera aham. aqui, deixa eu ver se tá mostrando a câmera aqui, assim, né? E assim, geralmente quando o pessoal faz assim, em equipe, assim, eles fazem camiseta também, pedem Ah, que camiseta, legal, aham, e fazem a verdade. camiseta da família para passar ano novo. Geralmente, final de ano, saem caricaturas Sai assim. pra fazer Aham. a... Olha que Aí o pessoal legal. viaja junto, né? Todo mundo viaja junto, E aí faz cada um uns... usa a Já sua usa as camiseta. camisetas Aham. já personalizadas, tudo. Que E as legal. camisetas nós fazemos também. Eu tinha, quando eu estudava, acho que no, sei lá, sexta, sétima série, tinha um casal de namoradinhos na minha sala. E eu lembro Aham. que eles fizeram, e o menino fez, ele fez com a cara da namorada dele, Ah, daí tava escrito assim, essa é minha e ninguém tasca. Daí ele andava com aquela camiseta, e ela andava com o dele, assim, eu Olha achava que engraçado sarro. aquilo, naquela época. E Já, deve ter né, muito disso, de tinha. fazer e dar de presente, né, acredito eu, tem, vai fazer... Tem. tem Ah, mas sim. ela, sei lá, a pessoa faz dela, dá de presente... O que vocês já ouviram, assim? Geralmente a pessoa faz Ou da faz pessoa que ela vai presentear, da com própria da pessoa. própria Entendi. pessoa. Isso, Olha eu, aham. que Aham. autoestima, estava quase fazendo um presente. Ah, mas é Do legal também. Sim, tem gente que faz os bichinhos, né, de ver que a pessoa gosta É. Artista, muito. né, artista também, sei lá, tem gente que é fã Ah, sim, sim, que é fã, e daí Michael quando... Fã. Jackson, vai lá e E pede a faz. camiseta com a caricatura do Michael Jackson. Entendi. É. Uma vez eu lembro que fizeram o Igor, ele era meu seguidor, e eu comecei a acompanhar o trabalho dele também. Ele falou: "Pô, Uhum. vou fazer um desenho teu, me manda umas fotos e vou te mandar." Achei muito bacana. Eu até tenho que achar, faz tempo que eu não vejo lá, mas era estilo essa daqui. Essa Aham, mais realista. mais realista, assim. E aí, falando sobre isso, né, vamos pegar um tema bem atual. Recentemente, um aplicativo, tava uma trend do aplicativo do Lenza lá, né, que as pessoas começaram a fazer enfim, ela, né, a identidade dela com realidade No virtual, do metaverso, metaverso. né, É, Aham. aham. exatamente. E vocês viram o tanto que repercutiu, por quê? As pessoas querem ver, Gente, elas têm essa expectativa. muito. Eu Claro. fiz do meu, e é muito louco, assim, que... Eu não fiz ainda. Você não fez? Eu Não fiz. fiz, a Noelle também não Eu fez. sigo uma galera que é da tecnologia, então eu vi que Uhum. o primeiro deles postou cedo, assim, eu achei o máximo, eu fui lá e fiz. Eu vou Aí fazer. tem gente postando até agora, eu acho. Eu falei, Sim, nossa, o mas eu pessoal postei no dia tá que uma rodou, febre. porque eu achei mas eu não imaginei que era alguma coisa que todo mundo ia fazer, assim. E o que é legal, quando você faz, ele pede pra você enviar de 10 a 20 fotos, pelo menos. Aham. Aham. E daí tudo selfie, não pode ter com outra pessoa, tem que ser só você. Uhum. Só E o assim. que eu achei legal que eu ia falar? Então, se você manda, por exemplo, eu peguei fotos, como a gente tinha feito o evento e eu tinha Aham. palestrado, a maior parte das fotos eu tava de terno, ou de Aham. blazer, ou com Aham. uma roupa mais formal. E ele constrói, sei lá, umas 20 imagens, tanto de anime, umas mais, daí diz lá que é tipo de princesa, que tem uma luz meio que Aham. na floresta e tal. E aí tem umas mais profissionais, só que todos eles vai trazendo as suas características. Então, por que eu tô Uhum. falando isso? Eu vi que várias das fotos aparecia eu com blazerzinho, né? Uhum. Puxou Até o um teu pouco mais estilo. sensual, mas puxando ali o estilo, porque ele faz vários estilos. Sim. E teve uma pessoa que foi nossa convidada também, a Alisha, que trabalha com massagem tântrica e tal, e ela tem um estilo muito mais sensual, assim. Então ela Aham. sempre tá com bastante decote e tal. E aí ela postou os dela, eu achei o máximo, porque ele criou uma sequência, assim, de uma guerreira sensual. Aham. Então Olha tinha que várias legal. fotos dela, e ficou muito Que legal. Ela tem o cabelo show. comprido, e daí pega os traços dela, e aí o estilo, o contexto da foto remete ao estilo da pessoa. E que Uhum. muitas vezes não, as pessoas perguntam assim, ele pega e transforma a foto, porque acho que tem aplicativo que faz isso, ele só pega e deixa a foto num Tem desenho. sim, tem. Mas não, ele cria um Nossa, personagem. que bacana, Que eu legal. vou fazer o meu pra mim. Esse eu não tinha. Ele cria vários, assim. E aí tem uns que você vê que fica mais parecido, que vai, por exemplo, ressaltar ali uma característica, tipo, o meu nariz, a minha boca, fica bem Uhum. parecido, o olho.
O Uma olho coisa que que é eu vi claro, né? eu tenho olho, às vezes eu tenho uma alergia alimentar, então às vezes eu tô com o olho mais inchado. E daí numa das fotos, e daí geralmente o olho direito, ele fica um pouquinho mais inchado. E uma das fotos deu pra ver exatamente, não era todas que eu tava assim, Aham. mas Aham. provavelmente ele pegou uma foto minha e outra lá, essa característica que eu tô com o olho um pouquinho. Conseguiu O captar ali, olhinho tava né? inchadinho assim no canto. Hoje é um dia que tá um pouco mais inchado, Aham. porque, né, cheguei no final de semana e dá-lhe comer e churrasco e embutidos e não sei o quê. Daí, Aí eu fico. Então foi muito legal, porque assim, são detalhes que sim. não. Ele geralmente não. Quando faz esse negócio de desenho assim, ou fica exatamente igual a foto, Sim. né? Ou não leva em consideração. E ali ele cria um personagem, mas ele puxa essas características que às vezes não tá naquela foto, mas ele vai analisar as outras fotos lá Pra puxar. e vai fazer. Ele Achei bem analisa legal. toda a sua rede, né? Vai Nossa, puxando tudo. lá de Ele puxa tudo. antigamente. E aí a galera. Não, ele analisa só as fotos que você envia. Ah, são Você só as envia de fotos que 10. você envia. Ele Ah, vai te tá. pedir. Tanto que ele leva uns 20 minutos pra ficar pronto, uns 10 minutos, não é na hora, assim. Ele Você leva um manda as fotos, tempinho. ele diz que tá processando, e daí daqui a pouco ele te manda uma notificação que ficou pronto. Que Aham. E o bacana. tanto que isso repercutiu, por quê? Porque as pessoas querem se ver, né? Elas têm essa Sim. essa Essa necessidade, expectativa. né? É, Sim. E essa aí, o necessidade. metaverso é o futuro, né? É o Daqui a futuro. pouco as pessoas vão estar todas lá, É muito louco isso. Eu Vamos ver. né? venho estudando ali o metaverso. Confesso que ainda não tive um tempo de investir nisso, de ir lá e Aham. criar de fato o avatar e o ambiente, porque tem tudo isso, né? Sim, tem todo Mas já está tendo um. Ah, muita muito. negociação, muitas empresas, vendas, tudo Muito. através do A metaverso. gente, a gente já até criou nossos NFT. Já criaram? Já tem Sim, alguns já aham. Que disponível. legal, que É, legal. Porque porque daí vai imagina, ser a né? decoração das Vai ser a casas, né? decoração das Como casas. que Não, pode, e tem né? que ser, né? Acho que o artista, principalmente, que legal que você tá, né? Já aí. Tem que ser pra frente, né? É, Tem que acompanhar, né? Porque é. Ah, não, não senão. dá pra ficar não, né? E tem muito isso, né? Que a galera ela vai poder comprar lá e às vezes pedir, se ela é daqui. Eu sou daqui, eu fui lá, comprei no metaverso, Sim, paguei você por lá, mas eu quero receber no físico também. Tem isso. E tem a Sim, NFT lá mesmo, né? sim, tem sim, essa daí opção ela pode ter o também. físico. E ela pode ter o físico. Que legal isso. Uhum. Já tá pronto, Noelle, meu Deus, tô Mas ansiosa. demorei Tadadã! mais, Olha né? só. Você achou que demorou mais? Achei que foi muito Demorou rápido. mais, né? Não achou que demorou Não, acho essa? que não. Nossa, eu achei super rápido. É. Bom, Vamos vamos ver ver se vai agora com a gostar. expectativa para mostrar pro pessoal Vamos como é que ver. ficou essa caricatura. Eu vou chegar lá, né? Meus filhos vão ficar. É, não. Vamos ver, tomara que você goste. Vamos Né? ver. Tadadã. Tchá, 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 tchá. Gente, que fofura! E o olhinho. Eu falei que a minha boca ia dominar o negócio. Gente, o cabelinho! A blusinha e o peitinho aqui dentro também. Adorei! Ai, eu adorei, gente. Você Que vê, é o olhar, né? fofura! O teu é o olho ali, bem Sim, marcado. ó, E deixa eu o... mostrar melhor aqui. Tá dando pra ver, Fabrício? Ai, que legal. O cabelinho ficou igualzinho também. Nossa, gente, 5 minutos pra fazer isso aqui é absurdo. Artista é diferente, né? Quando você tava lá, você falou assim, Imagina. eu era ruim, eu não sabia fazer e tal. Ali já tinha o espírito de artista, não adianta. Já tinha o dom, Já né? tinha, mas é que tinha que aperfeiçoar. Eu acredito muito nisso. Sim. Agora, eu também acredito que nem sempre. Nossa, gente, ó, tem até uma frasezinha aqui, ó. 2022, você colocou 2022, né? Aham. Que é dezembro, né? Aham, De janeiro você coloquei continua certo. colocando aí. É 2022. É, 2022, né? A gente tava falando aqui essa questão de virar o ano. Eu já cometi algumas gafes em dezembro de desejar. Foi isso, foi o nosso episódio da virada. Eu desejar um feliz 2022, 2021, que a gente tava finalizando, e eu desejando o próximo. E a Noelle falou que às vezes ela assina também janeiro ainda como 2022. Sim, justamente. Normal, né? Ai, nossa, eu amei a carinha. Olha, fiquei até com o rosto fino, então ficou bom, Não, viu? mas você tem... Gente, eu adorei esse Né? bate-papo. Eu queria que vocês falassem pro pessoal as redes sociais. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Vai sair também o episódio no Spotify pra galera escutar. Aham. Eu escuto muito, né? Eu não consigo Uhum. assistir, mas quando eu tô Sim. fazendo ou no trânsito, fazendo uma coisa ou outra, eu escuto. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, principalmente a Noelle falando essa questão do acreditar que é possível. Ah, sim. Né? Às vezes a pessoa olha lá Aham. e fala, ai, não, enfim, desenho, não sei se eu amo fazer isso. Enfim, queria que você deixasse uma mensagem aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo ao vivo e que vai nos assistir depois, e já passasse suas redes sociais. Não, vamos lá então. Eu sempre tive essa concepção na minha vida, né, de que
Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Né? Então, eu penso assim, né? Se Deus nos criou e ele te deu, né, o dom da vida, te deu a graça, ele já te aceitou. Então, se você é aceito por Deus, quem aqui no mundo vai ser contra você? Então, você tem que acreditar em você, você tem que correr atrás das suas coisas, porque a primeira coisa, a imaginação, como falam, né, você tem que imaginar, mas tem que ter a ação junto. Né? Então, é isso que eu penso. A pessoa acreditando em si, ela correndo atrás, não tem o porquê ela não conquistar. E eu não falo isso só no ramo da artes, né, Sim. das artes. Não, em tudo e qualquer trabalho. Né? E a pessoa, ela acreditando e ela tendo amor naquilo que ela faz, cara, não tem o que segure, não tem o que não faça a pessoa ter sucesso. Sim. Né? Que nem eu falo assim, né? Eu não acho que eu cheguei no ápice do meu sucesso, não, né? Tô bem longe disso, mas eu penso assim, que Quando cada ela chegar, ela vai dia, falar que também não chegou, né? Mas isso é bom, que Né? cada, Isso é bom. né? Eu penso assim, né? Que cada dia é um passinho que você dá, cada dia é uma luta para sua conquista, mas o primeiro de tudo é você não desistir, você acreditar que tudo é possível, que é, Sim, eu né? acredito muito nisso também. Sim. E tem uma coisa que a gente não falou, que eu queria complementar, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, que é sobre a loja de vocês. Vocês têm loja Ah, virtual. sim. Eu lembrei agora Isso. que era uma coisa que eu não queria deixar de perguntar. Vou perguntar. E então, recentemente, vocês abriram um negócio agora, que é Ah, uma loja Você vou de roupa deixar, feminina. você vai deixar a Mac contar. A sócia administradora Vou agora. contar aqui rapidinho. Então, essa lojinha começou por causa da minha avó, que infelizmente o meu avô faleceu, infelizmente, e ela resolveu que iria dividir um pouquinho da herança com cada filho, mesmo com ela em vida. E como a minha mãe é falecida, né? Eu recebi um pouquinho dessa herança e olhamos uma para a cara da outra, né? E, opa, vamos multiplicar essa herança, né? Não Sim. quero que. Porque assim, minha avó sempre foi agricultora, meu avô sempre foi agricultor, sempre batalharam muito. Então, assim, o nosso pensamento foi o quê? Eles lutaram muito para De ganhar sol a esse sol, dinheiro, né? né? Então, assim, eu quero multiplicar, eu quero levar o nome dela, eu quero, enfim, empreender com o que ela me deixou. Então, acabamos resolvendo por Abrindo. É abrir a recente, vocês falaram, foi loja. esse É ano. recente, Foi esse sim, ano, sim. começamos em junho. Tanto Abre que sim. o nome da loja é Maria Verona. Maria Que era o nome Verona dela. Fashion, que é o Ah, nome legal. Que da minha avó. legal. Tá bom. Então, Nas redes sociais tá Maria Verona. Maria Verona Verona.fashion. Ponto fashion. Uhum. Já deixar aqui Aham. pro pessoal seguir, ir lá, É, prestigiar. e tem são roupas bem legais, São assim, roupas sabe? bem bacanas. A ideia começou com comprar jaqueta jeans pra gente personalizar. Personalizar. Sim, que também tá bem alta, né? Tá, Que eu vi que o aham. pessoal... Para fazer desenho da jaqueta jeans, né? Então, falamos, vamos meter a cara, né? Vamos para São Paulo. Pegamos, fomos lá pro Brás, né? Atrás das Uhum. roupas e montamos a lojinha, por enquanto online, mas futuramente temos planos de abrir uma Espaço loja físico, física né? também. Sim. E Uhum. daí a gente também né, envia, não é só para Curitiba e região, a gente Enviamos Pra envia todo o para todo o Brasil. Brasil. também. E né? realmente sai as personalizadas? Tem essa? Ainda não consegui começar Tá no ainda. projeto. Tá no Tá no projeto. projeto. Porque tá no daí, projeto. como né, que daí as personalizadas, né, a Meg cuida de toda a venda ali, de toda a administração, mas daí a parte da personalização, daí eu tenho que fazer. Tem que ter o teu... E daí a gente ainda não conseguiu agendar isso, alinhar para conseguir bater com os quadros, com os eventos. Sim, né? sim, Mas agora já exatamente. virando o ano, eu acredito que daí já vai E eu conseguir. acredito que vai ter procura, né? Vai ser um sucesso, porque o pessoal quer... Vai. Diferenciar. Peça. E assim, Né? Diferenciar. até as outras peças, né, mesmo as que não são personalizadas, a gente foca em peças mais únicas, Mais assim, exclusivas. mais exclusivas, são Uhum. roupas mais diferenciadas, sabe, mais para empoderar mesmo as mulheres, assim, Ai, já bem, amei! Nossa, eu vou olhar lá. depois dê uma Segue olhadinha no lá. perfil, acho que você vai Sim. gostar. Com certeza. Então, bem- mariaverona.fashion. Fashion. Aham. Isso. Bacana. E o nosso Uhum. Instagram daí artístico, né, é noelleporto.arte. Ponto É arte. fácil de Sim, achar. acho que é o que eu marquei ali, né? Isso, é o aquele que tá eu marquei. marcado. aham. Sim. Uhum. Isso é muito Né? bacana. E assim, agora também, como eu disse, com o digital, as pessoas preferem comprar online. Preferem, é Sim. mais A gente tinha muita prático. dúvida. Ai, será que compro? Será que é sério? Será que não vai ter golpe? Sim. Coloco o meu cartão ou não? Hoje já vê que, Sim. né? É bem mais prático, É, bem né? mais prático. Existem Você várias... recebe em casa. Sim. Exato, Aham. aplicativos, enfim. E com as redes sociais, me fugiu a palavra, mas é vários...
Puxa, me faltou. Mas não tô, me ajuda aí, produção. Não é canais que eu queria dizer, mas assim, existem vários canais, inclusive o Instagram formalizou isso. Isso, Você pode colocar. Plataformas. Existem isso. várias plataformas, essa é a palavra. Ainda não é bem essa, mas já explica. Várias plataformas seguras que a pessoa pode fazer. Então, o Sim. digital E a gente gosta, assim, tanto na parte, né, artística, quanto até na parte da loja, a gente gosta de fazer termo de compromisso com a pessoa, né, se comprometendo que vai ser sim. entregue. Então, é um negócio bem humanizado, assim, sabe? A gente, Sim. ambos os atendimentos, tanto para a loja quanto para a parte das caricaturas. A gente não gosta nada daquele negócio meio computadorizado, meio... Seco, Não, assim, né? Eu gosto também de não. tratar bem. Sabe aquela loja, assim, que você manda mensagem, a pessoa pá, só joga o preço? Sim. Não, a gente não faz isso. Eu gosto né? muito disso. A gente gosta. É aquilo que a gente sempre pensa. O atendimento, o amor começa desde o atendimento. Começa Entendeu? desde o atendimento. Com o nosso trabalho, a gente tenta levar para o cliente o que ele precisa e não o que a gente quer que ele compre. Vender, Tem, né? A tem gente cliente que é a fica uns vontade 3 deles. dias, né? 3 dias, 4 dias, só ali conversando, explicando como que Sim. funciona, né? Principalmente com as caricaturas. Sim. Mostrando cada arte e tal, explicando. São 3, 4 dias de atendimento para depois o cliente pensar Sim. ainda para ver se ele Pra vai daí tomar uma fechar, decisão. para ele tomar Isso é uma bem decisão. importante, porque eu digo assim, ó, se a empresa, por mais que ela tenha tudo robotizado, se ela não tem alguém para administrar isso por trás, que em algum momento vai dar uma resposta mais humanizada, vai Sim. assumir aquilo ali e ver que, por mais, né, a Sim. inteligência artificial, por mais evoluída que seja, não é uma pessoa. Não, Eu falo, então, se você não tem tempo para atender um cliente, então não faça, não coloque, justamente. porque, nossa, eu também já participei de vários contatos que a pessoa não respondeu. E hoje, na Jornada Múltipla, tem inclusive a Jaque, que falou com vocês, a Jaque faz nosso Uhum. atendimento. A gente tem reuniões aí semanais e às vezes ela pega o print e fala: você acha que essa conversa. Você sentiu que eu fiz um atendimento humanizado? Você sentiu que essa resposta foi bacana? Você acha que eu poderia ter falado diferente? seca, Ou fui né? muito seca, muito séria? Que raramente não é o caso dela. Não, pode elogiar ela. Ela é bom muito atendimento. assim, né? E aí eu falo, não, acho que foi. Aqui eu senti que eu poderia. Eu falo, não, achei que foi super bem. E a gente Uhum. entende o público, tem, né, Sim. 2 negócios, e para um público mais sério, mais formal, ela segue uma linha de contato, né? Mais Uhum. direta, objetiva. Para o público da Jornada Múltipla, a mulherada que entra em contato, é muito mais humanizada, ela já manda emoji. Sim. Então eu gosto muito disso, super valorizo, Sim. acho bem bacana. E hoje em dia é isso que, né, que vai fazer, que é o diferencial. Não adianta, é o diferencial. Hoje em dia o povo está muito naquela, ai, quero resposta rápida, quero isso, aquilo, mas ele acostumou com ter as respostas rápidas, mas as respostas rápidas seca. E as Exato. pessoas, elas precisam sentir carinho ali no teu atendimento para saber, não é essa pessoa que eu vou querer. Eu não compro. Porque, Se eu, né, se eu também não mando compro. mensagem, Eu também não compro. não compro. A Eu pessoa sou foi bem muito chata com seca, atendimento. eu não compro. Eu falo, É. não vou comprar. Eu conto É. sempre uma história de uma. Eu entrei num grupo que era com pessoas para fazer negócio, era uma rodada de negócios de Uhum. Curitiba. E aí eu precisava comprar, tava vendo para comprar marmitas congeladas para facilitar e tal a rotina. E aí eu vi que naquele grupo ali na rodada de negócios tinha uma pessoa, tanto que ela se apresentou e tal, e falou: "Ah, se quiserem saber mais, chama no privado e tal". E eu fui e chamei. Falei: "Oi, tudo bem? Tem interesse? Queria saber a tua região, né? Onde que é? Como é que funciona e tal". Ao invés dela me responder, no mínimo, dizer assim: oi, tudo bem, mas qual que é a tua rotina hoje? Você tem quantos. Você é sozinha? É para mais pessoas? Ela entender. Ela pegou o catálogo, aquele print do catálogo, e mandou na hora. Ela não me respondeu, ela só mandou. Daí eu falei: já vi aqui, vi como que é o cardápio e tal. Como é que funciona as entregas? Se eu precisar de um tamanho maior. Ela pegou e foi lá, e uma mensagem de novo pronta, copiou e colou de novo. Eu não respondi mais. Não parece que. Assim, Desisti. não parece que quando você olha aquilo, não parece que a pessoa está até te ofendendo? Sim, eu acho assim, ela não se importou com você, entendeu? Sim, não, e daí às vezes o Exatamente. jeito das respostas assim tá tipo, você não prestou atenção, não viu o que é isso Tá aqui? por tabela, né? Chamando a pessoa de burra ali por tabela. eu me tipo sinto isso. assim. Ou, Tipo, tá não aqui, leu. ó. Claro me que sinto eu assim. concordo que às vezes eu falo, sempre eu e a Jaque, a gente fala muito isso. Às vezes manda todas as informações e a pessoa não passou despercebido, mas o que vai fazer com que tire essa dúvida? O contato, a Claro. conversa, né? Sim. Claro. Mas eu acho assim muito frio. Às vezes a pessoa tá tão acostumada, ela não se desenvolve, ela não busca melhorar, Sim. que ela acha que aquilo é normal, né? E Sim. não é por mal, mas não vai converter. Então que legal, bacana saber Uma que vocês... para. Né? Uma hora vai parar, não adianta.
Não, Exato. tem que, né, isso tá em tudo. Eu penso, porque assim, como que você não vai demonstrar atenção no teu cliente, sendo que é o teu cliente que te levanta, é o Exatamente. cliente que te leva, É, né? Como que você vai? Não tem não tem como, como. E como é que você vai também dizer qual que é melhor ou pior cliente? Não tem como, não tem Não como, né? tem que tratar né? todo mundo Todo Justamente, mundo bem, você igual. tem que né? Exato. entender, né? Exatamente. E Que é isso. bacana. Trabalhou com Gente, venda, é olha, isso. eu amei saber disso, com certeza. Depois eu vou postar lá nas redes sociais, vou achar o Instagram de vocês. Obrigada mais uma Nós que vez por esse agradecemos. Nós que bate-papo. Eu agradecemos. amei meu desenho. Minha filha vai amar. Não, e o olhinho verde, você viu, Fabrício? Eu amei o Que bom que desenho. você gostou. E assim, parabéns pelo trabalho de vocês, pela loja, Muito pelos obrigada. eventos. Pelo E carinho. aí, quem sabe, num outro momento, vocês vêm fazer mais um bate-papo aqui, falar Opa, mais do trabalho de vocês. As ó, portas Com sempre ficam com todo certeza. abertas, prazer, Muito com todo pra obrigada. prazer. gente Né, compartilhar. obrigada pela oportunidade, né, ter nos recebido aqui, ter nos Muito escutado, bacana. muito bacana, Parabéns. parabéns, né, por todo o trabalho que vocês vêm desempenhando também, né, porque a gente sabe como é importante, né, fazer as pessoas acreditarem nelas, né, Isso. e é o trabalho principal de vocês, né, É, é o foco principal é de isso. vocês, então, tanto que foi isso que nos chamou, né, que a gente Que chamou a atenção. conheceu o Legal. podcast de vocês, sabe, e pensou, não, vamos entrar em contato com elas, porque a linha de pensamento aqui bate, É isso, né? né. É, porque a ideia é essa, né? Quantas histórias, né? Assim como a de vocês, Sim. inspiradoras de mulheres que sentaram aqui. A gente não teve só mulheres, é predominantemente feminino, mas não só mulheres. Sim, E que contaram histórias inspiradoras que a pessoa que estava lá assistindo se inspirou e mudou de vida e teve uma atitude sim, diferente. exatamente. E achou assim, poxa, a minha história também pode fazer Vou sentido. empreender, às vezes a pessoa Vou- tem é. medo de empreender, quer Exato. empreender e não. Não Tem tudo e fala, Não- poxa, mas trava, né, às vezes a pessoa acha que tem que ter tudo para conseguir fazer, e às isso, vezes acho o você mais não, importante. às vezes é só você ter a tua vontade, porque o tudo você vai conseguir depois, Exatamente. né. Muitas vezes só precisa da vontade e fazer. A ação. Exato. Saber o que você Começar. quer e começar. Exatamente. Exatamente. É Gente, eu isso. amei. Nós vamos finalizar naquela câmera ali, naquela ali mesmo? Tudo Aquela? certo? A gente teve que adaptar, né? Então, pessoal, quem nos assistiu até aqui, muito obrigada. Gostaram desse conteúdo? Já deixa aí o like de vocês. Já compartilha com pelo menos 3 amigas que podem se inspirar, que podem gostar desse conteúdo. Compartilha com a família. Você que gosta com aquele amigo, amiga que gosta de desenho, que tá pensando em trabalhar com isso. É bate-papo bem inspirador. Obrigada, então, para quem esteve até aqui. Para quem assistiu depois gravado também, já deixa a sua curtida. E espero vocês no episódio da semana que vem. Então, beijão a todos e até lá. Beijo, beijo.